Boa noite, pessoal. Sexta, estamos aí novamente, mais uma noite para uma conversa. Sejam bem-vindos e bem-vindas à live ou essa gravação, a mais um momento de reflexão, de renovação, de reforma íntima, que é o propósito deste grupo, deste canal. Bom, pessoal, a finalidade hoje é tratar um tema um pouco mais light, de certa forma, um pouco diferenciado do que a gente vem tratando aí nos últimos meses. O tema hoje é relacionado à palavra, ao que significa coragem. O título é Como está a sua coragem? E por que vamos falar de coragem? Porque se a gente for ver quem acompanha todos os vídeos, todas as lives, sem nenhuma intenção, ela vem seguindo uma lógica. Começamos lá na questão envolvendo o fator de abandono e autoestima, né? Que eu fundamentei que a autoestima não era algo tão eficiente, tão benéfico como se parece. Depois eu referi que era necessário parar, refletir e agir, porque não estávamos e não estamos no caminho certo. Encerramos na última live falando que estamos todos na miséria. Mas diante desse contexto trágico que eu trouxe, aparentemente difícil, é preciso, para superar isso, que é o ponto 2 da live anterior, retrasada, precisa-se de coragem. Coragem é fundamental para que a gente possa seguir em frente. Porque tudo isso que eu trouxe não tem a finalidade de tratar sobre fim, mas sim sobre o início que a gente tem passado nas nossas existências de forma não tão eficiente, não tão saudável, não tão adequada. E para que a gente possa seguir em frente, é necessário coragem. Um elemento fundamental para que a gente seja exitoso é a coragem. Mas o que é coragem? Qual é o conceito mais adequado de coragem? Como é que tratamos coragem? O que é coragem para você? Se questione, o que é coragem para você? Bom, lembrando, minha finalidade aqui não é trazer conceitos abstratos ou fechados, não estou aqui para esgotar o assunto, mas diante do que eu estudo, do que eu leio, trazer meu ponto de vista para que a gente saia desse contexto fechado, rígido e principalmente viciado de conceitos fajutos e sem a verdadeira profundidade do tema. Bom, amigos e amigas, coragem normalmente se trata de uma forma, como sempre, diante das terminologias, de forma equivocada. Coragem, geralmente, a gente trabalha diante daquela ótica. Corajoso é aquele que consegue superar ou lidar com seus medos. O corajoso é aquele que consegue lutar contra os seus adversários. Aquele que não se entrega aos seus inimigos. Aquele que briga e é exitoso diante daquilo que parece adverso e impossível. Esse é o dito corajoso. Mas eu refiro que esse corajoso não é corajoso. Que na verdade esse conceito de coragem nada mais é do que moldado como sempre diante de uma ótica egóica e material. E por que isso? Eu explico. O corajoso que a gente trata é esse cara que lida com os medos, que vence os medos, que briga com os medos, que enfrenta seus inimigos. Na verdade, ele só está reagindo. Ele reage. Se trata no mundo a questão de coragem como fator reagente. Como somos, trabalhamos no mundo que nós só reagimos. Mas a coragem, na verdade, ela tem que ser trabalhada de forma ativa. É uma atitude que vai partir de ti, naturalmente. Não de algo externo, não algo que vem de fora. Não de uma forma reativa. Porque o corajoso esse, que vai contra os seus medos, contra os seus adversários, ele tem um princípio básico: medo.
medo de ser aniquilado. O medroso é uma pessoa que, sem sombra de dúvidas, ele é uma pessoa que acredita em fim. Medo não é bom. Medo não é saudável. Medo não é interessante. E já mato aqui o assunto para aquelas pessoas que vão dizer: bom, Fabiano, a pessoa, quando ela não tem medo, ela não entende seus limites. Isso não tem nada a ver com medo. A pessoa tem que entender que ela tem que ter respeito, o que falta muito hoje no ser humano. O ser humano não tem a palavra respeito na sua índole. Porque aquela pessoa que respeita entende os limites. Esse é o fato de entender o que é limites. Não ter medo, mas respeitar. É ter respeito. É entender que você é menos do que o outro. Não que o outro é superior que você. Ou que ele é pior que você. Ou que aquela circunstância te gera um fim. É respeitar as circunstâncias. É entender o respeito. Medo não tem nada a ver com segurança. Medo é algo que a gente embute e cria nas pessoas como questão de domínio. Porque quem tem medo é engessado. Quem tem medo é covarde. Quem tem medo acredita em fim. Porque ela sabe, se ela for, de repente, naquela situação que desagrada ela, que gera risco, que lhe dá medo, pode ser que ela acabe. Mas aí é um problema. Porque eu já referi aqui diversas vezes nas lives, nos vídeos, não existe fim. Só há transformação. Não há um fim. Há modificações. Mas voltando ao assunto principal. O corajoso de hoje, na verdade, é um eterno medroso. É um medroso. Ele não deixou de ser medroso. Porque o corajoso, ele quer exterminar o medo. Ele quer exterminar os oponentes. E quem extermina, acredita em fim. E não existe fim. Então não há, de fato, uma mudança. Mas sim, só um ponto de vista. Porque, na verdade, a pessoa que quer deixar de ser medrosa, ela convive com medo, modifica o medo e muda de atitude. Ela não elimina. O corajoso esse que se tem hoje na sociedade, aquele que vai lá e pula de bungee jump, vai lá no parque de diversão e anda na montanha-russa, aquele que vai lá e xinga o chefe, a pessoa tal, a pessoa Y, aquela que está sempre buscando seus limites para superar aquilo que lhe agrada, na verdade, ele está vivendo ilusão. Porque ele quer matar aquilo que ele tem. Ele quer exterminar aquilo. Ou, na verdade, ele quer fingir que aquilo não existe. Porque, sem sombra de dúvidas, tudo é reação. Tudo gera agressão. O corajoso de hoje nada mais é do que uma pessoa agressiva. Ele agride. Ele agride não porque ele é corajoso, mas porque ele é medroso. Porque ele tem medo do fim. Ele tem medo do fim dele. Ele acredita em fim. Ele é um medroso. Ele não tem nada de coragem. Eu explico, é fácil de entender isso. Agressão. A coragem hoje trabalha diante de uma ótica de agressão. E a agressão sempre tem uma relação de medo. Vamos lá, vamos voltar aos primórdios do ser animal. O animal, ele é agressivo quando ele caça para comer, porque eles têm medo que se ele não comer, ele vai morrer. Porque se ele tivesse as condições de continuar com a barriga cheia, sem precisar agredir, ele não mataria, ele não agrediria. Ele simplesmente viraria no ócio, ele viveria sem qualquer tipo de agressão. Porque o seu medo de morte não apareceria. E ele não é corajoso porque ele foi lá e se meteu numa selva de animais perigosos para comer. Não, não é. É o medo dele de morrer. Ali o que está emanando nele é medo. Medo do fim. O fim dele, se ele não comer, ele vai deixar de existir. E é o que é o ser humano diante dos seus fatores de coragem hoje. São uma cambada de medrosos se achando corajosos. É um monte de gente vangloriando medrosos.
Porque coragem hoje é isso. E vamos lá, vamos aos tempos modernos. Corajoso é aquele que vai lá e defende seus direitos de forma agressiva, que vai lá de forma oponente e agride o seu adversário. Ele está agredindo da mesma forma, porque ele entende que seu interesse está em risco. Por quê? Porque muitas vezes é aquela questão: vou ser desmascarado, vou ser descoberto. Se eu for descoberto, é o meu fim. Eu insisto, hoje em dia o que mais tem é intolerância, o que menos tem é compaixão e compreensão do lado do outro. Hoje o que existe é uma coragem, mas uma coragem medrosa, porque as pessoas utilizaram as redes sociais para falar o que bem entendem, mas quando chega na hora, na cara a cara, olho a olho, muda o discurso, porque é medrosa. Mas a rede social ela se acha corajosa para escrever textos inflamados, de insulto, de questões. Mas essa pessoa, no fim, ela é uma covarde, porque na hora que chega no olho do olho, ela não fala nada. Ah, não. Mas aí entra a questão, eu tenho que ser politicamente correto. Eu tenho que ser educado, polido socialmente. Não, é covarde. Continua sendo medroso, não existe coragem nenhuma. Hoje, tweetar, retweetar, postar no Face, no Instagram, onde tu quiser, isso teu não tem nada de coragem. É tu externando a tua frustração. A frustração, na verdade, de ti mesmo. Porque eu tenho medo de ser descoberto. Porque aquilo que eu falo é efeito rebote, é efeito espelho. Aquilo que te incomoda no outro é tu. E tu tem medo de ser descoberto. O medroso tem medo de ser descoberto. Porque se ele for descoberto, ele vai ser penalizado. E a pena para os crimes capitais dele é a morte. Isso é fato. Isso já tem estudos para essas questões. Sempre refiro, e eu trago sempre exemplo básico do homofóbico. Já há vários estudos no sentido que o homofóbico é aquela pessoa que nega o seu lado homossexual. Ele vai lá e tenta agredir aquela pessoa que assume a sua posição sexual. Ele vai lá e ele quer exterminar aquele porque ele não tem a condição de assumir e aceitar a sua opção. E aí o que ele faz? Ele tenta eliminar o seu medo, a sua frustração. Mas o que ele faz? Ele agride o outro. E aí acho que ele é um corajoso, um machão, um bonzão. Mas na verdade ele é tão medroso, porque ele tem medo. Medo de assumir a sua realidade. Medo de assumir quem ele é. Isso continua sendo medo. Não muda. Porque ele sabe, se ele assumir que ele é homossexual, aquilo pode ser um crime capital para ele. É o fim para ele, é o pecado, é uma heresia, o que seja que passe na cabeça daquela pessoa. É o fim. Falta de coragem. Não é coragem. É medo. Medo. Hoje as pessoas, diante do que elas dizem na coragem, é medo. As pessoas hoje são movidas a medo. A mídia, a sociedade trabalha diante de uma ótica de medo. Porque medo reprime. Medo gera a insignificância. Medo gera a tal ação reativa, agressiva. Não gera coragem. Isso não é coragem. Isso continua sendo medo. Medo que impera na sociedade. Medo que impera em você. Medo porque você acredita num fim. Porque você acredita que vai acabar. E para você que está assistindo esse vídeo, porque normalmente quem procura esse canal é espírita, é pior ainda. Porque em tese você acredita em reencarnação, em vida após vida. E ainda se leva pelo medo. E trabalha uma ótica de coragem extremamente equivocada. A coragem dos medrosos. Aqueles que querem a afronta. Aqueles que querem o conflito. Por quê? Porque não acreditam em si. Por quê? Porque não tem condições de trabalhar diante da verdadeira força de vontade. Da verdadeira coragem, que é auto-se enfrentar. É a coragem de olhar na cara e se ver. Essa é a primeira coragem.
Essa é a primeira questão que se tem que se trabalhar. Trabalhando na nossa coragem. Nossa coragem. Né? Aquela coragem do medo. Eu preciso superar meus medos. Eu preciso não ser medroso. E para não ser medroso, eu finjo que sou corajoso. E quais são meus medos? Morte, fim. Finish. A todas as situações que te colocam inconscientemente, conscientemente, numa questão de medo e fim, te geram uma coragem falsa. Porque é uma coragem do ego. É uma coragem que não existe. Você não deixou de ser medroso, você é medroso. Aquela pessoa extremamente agressiva nada mais é do que uma pessoa medrosa. É como um animal. Quem conhece, quem já pôde ter a oportunidade de ver um animal arisco que vive na floresta, não naturalmente ele é perigoso, mas ele é muitas vezes medroso, porque ele está trabalhando diante da ótica de sobrevivência, existência. Ele vai trabalhar de forma reativa, corajosa, para a sua vida. E a coragem que se trabalha hoje é essa. Vou afrontar meu chefe, porque ele é isso e aquele outro. Quem é ele para querer me dar ordens ou falar aquilo aquele outro? Coragem? Não, medo. Medo que ele extermine, que ele revele já os medos que tu tem, que ele confirme as tuas fraquezas. Medo não é coragem. Medo de coisas materiais. Por que você precisa disso? Por que você precisa se testar? Por que você precisa de algumas diversões, de alguns testes? Para provar que não é medroso, não que você é corajoso. É o personagem. É ou sempre a questão do personagem. Isso não tem nada de coragem. Isso não é ser corajoso. Isso, de fato, é apenas medo. É continuar com medo. O que mais temos somos pessoas medrosas. Hoje nós temos duas classes de medrosos diante da pandemia. O medroso que tem medo de perder a felicidade e o prazer, e ele diz, eu vou para a rua. E o medroso de ficar doente, ele diz, fica em casa. E começa a guerra, a agressão entre os dois grupos. Ninguém está certo, porque são dois medrosos. Um tem medo da morte, outro tem medo de perder o prazer. É medo, não é coragem. Isso não tem nada a ver com coragem. E eu explico, porque aquilo, eu acabo o final do vídeo com o exemplo máximo de coragem. E coragem, eu já resumo. Corajoso é aquele que não precisa provar nada para ninguém. Corajoso é aquele que enfrenta a sua caminhada, enfrenta a dor sem medo. Esse é o verdadeiro corajoso. Esse é o corajoso de verdade. Mas esse tipo de coragem a gente não tem. Porque a gente trabalha diante de uma coragem impulsionado por medo. Meramente medo. Somos medrosos, é fato. Vivemos numa sociedade medrosa. Temos medo. Temos medo de sair do emprego que nos faz mal. Temos medo de sair do relacionamento que nos faz mal. Temos medo de tantas coisas. Mas em vez de a gente sair, a gente continua. E aí a gente se acha corajoso porque a gente tenta mudar aquela realidade. A gente reage àquela realidade. Querendo mudar o outro ou a situação. Isso não tem nada de coragem. Porque na verdade tu está escondendo o teu medo. No momento que você está no seu lar familiar e quer que as pessoas engulam você da forma que você quer, não é coragem, é medo. É medo porque você não acredita e tem condições de ir na rua e ser sozinho, capaz.
No momento que você está no seu emprego reclamando, criticando, brigando com seus colegas e com seu chefe, isso não é coragem. Isso é medo. Medo de sair, pedir demissão, ir para a rua e não conseguir outro emprego. Ou não ganhar a mesma coisa. Isso se chama medo. Não tem nada de coragem nisso. É sempre o medo movimentando o ser humano. É a roda do medo. Somos medrosos, todos nós. Não temos nada de coragem. Coragem legítima, aquela que de fato tem que ser feita, é mínima. É reagindo ao medo. Continuando com medo e mascarando o medo que nós temos da gente. O medo de ser descoberto. Naquele nosso mundo íntimo, básico, de frustrações, de ilusões, de culpas. E aí nós se tornamos corajosos, né? Somos juízes, sentenciadores, legisladores. Os mais julgadores, os mais sentenciadores, sem sombra de dúvidas, amigos e amigas, é o que tem mais medo de ser descoberto. Aquele que fala demais e julga demais e sentencia demais, sem sombra de dúvidas, ele está se auto-sentenciando. Só que ele primeiro ele sentencia o outro para tirar o foco de si. E parece corajoso, porque ele vai lá, aponta o dedo para um, julga o outro, fala aquilo do outro, explica aquele outro, acusa, desacusa, penaliza. Corajoso, tá lá, fazendo um bem para a sociedade, um bem para a humanidade, porque ele está mostrando a podridão da sociedade. Mas como Jesus dizia, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Não tem nada de coragem nisso. É medo. Medo da descoberta. Medo de ser ele o sentenciado. Coragem. Será que isso é coragem? Será de fato isso é corajoso? Não. É medo. É medo. Mas eu digo, amigos e amigas, que isso, o medo, é diante da nossa forma superficial de ser. Somos superficiais. Não trabalhamos de forma profunda. De forma exatamente profunda. E eu digo que o grande problema, na verdade, não é o medo. O problema está mais embaixo. Mas como a gente não trabalha autoconhecimento, autorreflexão, autoconhecimento, a gente trabalha diante da ótica superficial, da forma egóica. E por enquanto, o que nos domina de cara é o medo. Mas o medo, se de fato fosse o problema, muita gente não cometeria um ato. Porque eu vou trazer um exemplo. O suicida. O suicida é uma pessoa que, em vez de ser julgada e criticada, muito menos não bem tratada, porque há um preconceito de quem comete esse ato ou tenta, deve-se aprender com essa pessoa para entender por que ela chega naquele ato. E o suicida, ele tem muitos medos. Muitos medos. Mas ele consegue chegar ao ponto de ter uma absurda coragem de tirar a própria vida. Porque tem que ser corajoso para tirar a própria vida. E eu digo, ele tira por dois motivos. O principal deles eu falo depois. Mas o primeiro deles, que é o que traz um tipo de coragem que nós temos, é a coragem da rebeldia. Não aceitar a realidade. Corajoso, muitas vezes, ele não aceita a realidade. E ele quer mudar a todo custo a realidade. E isso demonstra atitude, às vezes, de coragem. Destemido, vou mudar esse país, esse mundo, essa cidade, essa política, esse sistema. Não tem nem condições de mudar a si mesmo e acha que vai mudar o mundo. Isso é rebeldia. Isso é
fuga de si. Porque aquilo, primeiro preocupa em te mudar, e te mudando serve como exemplo para aí o mundo mudar. Essa é a matemática, essa é a lógica. Não tenta mudar o mundo de forma reativa. Isso não é coragem. Isso é rebeldia. Isso não é compreender e aceitar a realidade. Isso se chama falta de respeito, que é um tema que eu já falei no início desse vídeo. Que na verdade não temos que ter medo, ter respeito. Respeito às regras, respeito às lógicas, respeito de posições, respeito de quem tu é e quem eu sou. Mas a gente não entende limites, a gente não trabalha diante de uma ótica de respeito. Não sabemos o que é respeito, não respeitamos porcaria nenhuma. Porque nós não nos respeitamos. Nós não entendemos nossos limites. A gente não entende quando está cansado, quando está frustrado, quando a gente não quer. Então imagina respeitar o resto. Então, na verdade, algumas atitudes de coragem é meramente infantilidade de rebeldia. E a pessoa que se leva ao processo de suicídio, sem sombra de dúvidas, ela não consegue admitir a realidade. Ela não convive com a realidade. E é outro ponto de coragem. Mas eu vou dizer que o suicida não se mata pela rebeldia. Ele se mata, ele cria coragem para o grande problema do ser humano, que na verdade é depois de entender que você não pode ser rebelde e que você não tem que ter medo e trabalhar os seus medos, modificar seus medos, mas principalmente entender que a grande questão da coragem, e o corajoso é aquele que entende, e o grande problema é ninguém gosta de sentir dor. O suicida, ele se mata porque ele sofre tanto, porque dói profundamente aquilo que ele passa. E ele não admite a dor, ele não quer ter dor. É normal do ser humano não querer sentir dor. Quando tu vai às vezes no médico e tu tem um processo de mais profundo, mais incisivo, tu sempre questiona ou pensa, será que eu vou ter dor? Será que isso vai doer? E o grande problema do ser humano, ele não quer sentir dor. Ele entende, não quero dor. Só que infelizmente, a dor, nesse momento que nós encontramos de evolução, é parte do processo. Dor é modificação, dor é crescimento, dor é processo. Temos que sentir dor. Nosso problema hoje é esse. O corajoso é aquele que entende que ele vai passar pela dor. Ele enfrenta a dor. Isso é a verdadeira coragem. Ele vai, entende. A dor é necessária. Não vou dar minha volta por ela. Eu vou lá e enfrento ela. Essa é a verdadeira coragem. Esse é o verdadeiro corajoso. Ele enfrenta a dor. Ele compreende que a dor é inerente do processo. Que ela está lá. Que ela está presente. E que nós temos que trabalhar a dor. Todos nós teremos dores. Dores fazem parte da caminhada. O nível que nós encontramos é muito inicial, é muito primitivo. Nós temos muito que lapidar. É a história básica aquela do diamante. O diamante bruto, ele é uma questão feia, ela não tem valor nenhum. Mas ela precisa de muito atrito, até que ele chega à gema e se torna aquela peça valiosa que custa um valor absurdo. E isso é nós. A gente vai precisar de muito atrito. A gente vai passar por muito processo de modificação que vai gerar dor. E o corajoso é aquele que diz, vou enfrentar minhas dores. Não aquele que foge. Aquilo que nós falamos nos últimos 25 minutos é ilusão. É alguém que não quer lidar com dor. Só que ele ainda está profundamente adormecido. É como a psicologia diz. É aquele ser que ainda... ele ainda não entendeu a profundidade da realidade. Então ele fica nas questões superficiais, de medo
e rebeldia. Mas o grande problema, na verdade, é o medo. É o medo de se enfrentar. É o medo que está dentro de ti. Não medo, mas dor. É chegar lá e olhar em frente e ver quantas dores tem marcadas nesta vida e nas outras vidas. É te olhar olho a olho, face a face e dizer: dor, mas vou superar. Eu chegar lá e dizer e ver quanta porcaria eu fiz, quanto eu sofri, quanto eu já passei e vou ter que passar. Dor é diferente de sofrimento. As pessoas normalmente sofrem. Sofrem porque não fazem resultado. Na verdade, não é dor que se passa, é sofrimento. As pessoas sofrem. Elas não trabalham a dor. Elas não trabalham a dor. Vou trazer um exemplo clássico, básico, para entender o que é dor. E o corajoso começa de uma forma simples. Vamos trabalhar com questões simples. Coragem começa com não. O não é um ato de coragem. O não começa como uma forma de coragem. Que o não, naquele sentido de dizer, parou. E como a gente nunca vive pra gente, a gente tem que aprender a começar a dizer não pro externo. É criar a coragem de mudança. Corajoso é aquele que muda. Não que elimina, não que reage. É aquele que chega naquele momento e diz, isso dói. Eu estou cansado de sofrer porque eu não trabalho a minha dor. Então eu vou dizer não, basta, chega. Eu vou ter a coragem de modificar essa situação. Porque aquilo que eu refiro, poucas pessoas sentem dores. As pessoas na verdade sofrem. Sofrem porque não fazem certo, porque continuam cometendo errado. Esse é o grande problema do ser humano. Também. Dor é dor. Dor é momentânea. É como eu disse naquela live sobre exercício físico da maratona. Uma maratona é desgastante, é desgastante. Tu vai sentir dor? Vai. Mas se tu treinou, a dor é momentânea. É só por aquele tempo de treinamento, mas depois não dói. Mas se tu não treina, se tu não te dedica, se tu não te esforça, vai ser sofrido, sempre sofrido. Na verdade, hoje o que ocorre não é dor, é sofrimento. Porque a gente não faz. Porque aquilo que eu disse, a gente não tem coragem. Não somos corajosos de dizer basta. Basta de sofrimento. Basta de tudo isso. E o primeiro ato de coragem básico é não. Não. E já que aquilo que eu falei, que a gente não olha para nós, olha para os outros. É hora de dizer não. Não me submeto mais a esse tipo de situação. Não é mudar as pessoas. Você tem que parar de querer mudar as pessoas. Você tem que ter coragem de dizer não para sair. Mas o problema das pessoas é aquilo. Vivem no medo. Não querem sentir a dor. Eu vou dar um exemplo clássico. Muitas questões familiares hoje são vividas de comodismo. A pessoa está lá se ferrando. Tem um animal, uma égua no lado dela. Mas não se separa. Não se separa por quê? Desculpas há várias. Mas te garanto que basicamente é medo. Medo porque ela sabe que lá fora ela vai ter que sofrer. Porque ela não vai querer ter dor. Porque ela não vai querer trabalhar, ela não vai querer se esforçar. Porque ela sabe, se ela se separar, de repente, ela se acha em não condições de conseguir outro relacionamento, de sobreviver financeiramente, de ter a mesma questão patrimonial. Vamos lá, pessoas, vamos sair daquela questão de ilusão. Não existe coitadinhos, todo mundo joga, todo mundo está com algum tipo de interesse na situação.
Tu tá lá porque quer, porque tu gosta de sofrer. Não porque tu gosta de sentir dor. Tá lá porque tu acha que tem que ser castigado, então tem que sofrer, tem que ser punido. Ou eu sou uma porcaria, não tenho coragem, eu não saio, eu tenho que sofrer. Ou realmente, eu não tô afim. Então, a grande questão é essa. Não se quer ter dor. Porque sabe, se tiver que separar, vai ter um problema, vai ter que particionar bens, e aí tu vai ter que pensar em, de repente, começar a trabalhar ou procurar um emprego para ganhar mais, aí tu vai ter que sofrer para conseguir um novo imóvel ou algo do tipo. Ou pior de tudo, tu vai ter que sofrer ou sentir a dor de que tu não acha tão capaz. Porque quem vive num relacionamento, numa questão, em qualquer relação, não precisa ser nem familiar, em qualquer situação desse tipo, cara, é porque ela não acredita que tem valor. Porque ela não acredita que é capaz. Porque se é pra viver com porcaria, sem sombra de dúvidas, fora dali ela não vai fazer coisa melhor. Então é sofrimento, não é dor. Ela se acha uma porcaria de sair e não quer ter o sacrifício de deixar de ser porcaria. Porque aquilo que eu falei, basicamente, na questão da autoestima, as pessoas não querem mudar, elas querem mudar a métrica, elas querem mudar as regras. Ou seja, elas não querem ter dor. Elas não querem dizer, basta, eu não quero mais sofrer com essa pessoa, eu não quero mais sofrer nesse emprego, eu vou sair. Para eu sair, sem sombra de dúvidas, eu vou ter que fazer um movimento que vai me gerar um trabalho, uma dor. Porque aquilo, as pessoas querem ter resultados sem ter méritos. Se não querem falar de dor, então vamos falar de méritos. Você não quer trabalhar muitas vezes. Trabalhe. Entenda que a questão aqui é trabalho, é desenvolvimento. Coragem é trabalho, é dedicação. Então, compreenda essa parte. E a primeira forma de ter coragem é dizer não. Basta. Basta disso. Eu não quero mais isso. Eu não preciso mais disso. Isso de verdade é coragem. É dizer, fulaninho, ó, tu me faz mal. E eu não preciso de ti. Porque eu vou trabalhar para ter o meu sustento, porque eu vou trabalhar para ser alguém melhor, porque eu vou voltar a estudar, porque eu vou deixar de ser tão materialista, eu vou ganhar menos. Isso tudo gera dor. Mas é uma dor para um bem. É libertação. Isso é coragem. Coragem é chegar a dizer, basta. Deu. Acabou. Não sou valorizado, não sou amado, não sou respeitado. Basta. Para que ficar sofrendo? Sente dor de uma vez só. Vai lá, trabalha teu mundo emocional, a tua coragem, a tua capacidade. E todo mundo é capaz. Vamos parar de ser vítimas do mundo. Todo mundo é capaz. Tenha coragem. E a primeira forma de ter coragem disso é não. Consegue dizer não àquilo que não te agrada mais do outro? Começa a dizer não ao que não presta de ti. Entender. Tenha coragem de te analisar e dizer, bom, muita coisa que tem aí não me presta. Sou negativista, sou medroso, sou preguiçoso, sou manipulador, sou egoísta, tenho baixa de estima. Isso é um ato de coragem. Coragem é tu dizer assim, eu não sou tudo aquilo que eu acho. Isso sim é ato de coragem. É não ficar dizendo o que o outro é, mas revelar o que tu é. Isso é ato de coragem. É dizer, bater no peito. As porcarias que eu fiz no mundo são responsabilidades minhas. Esse é um dos atos de coragem que tu pode ter hoje. É dizer, a minha vida tá uma porcaria porque eu não fiz nada de útil. Porque eu não me mexi com conveniências, porque eu não tive interesse de me dedicar e simplesmente ter dor de trabalhar. Isso é coragem. É bater no peito. A minha vida hoje é uma porcaria por culpa minha. Exclusiva minha. Sim, é exclusiva tua, porque ou tu fez porcaria em outra vida ou tu tá fazendo porcaria nessa vida. É fato. Já disse, ninguém tem poder sobre a vida do outro, tu que dá o poder aos outros.
Então, se alguém te ferrou, é porque tu deixou. E se hoje tu tá sendo ferrado sem saber, porque tu fez porcaria em outra vida. Então bate no peito e diz, ó, isso é coragem. Minha vida é uma porcaria porque eu não fiz nada de bom até agora. Porque eu fui preguiçoso porque eu não quero sentir dor. Isso é um ato de coragem. Isso é começar a ser corajoso. Isso é porque tu começa a enfrentar o mundo. Não o mundo ilusório, mas sim teu mundo. Porque hoje o que te compete, de fato, é trabalhar o teu mundo emocional pessoal. É ser alguém melhor. É isso que te compete. Esse é o primeiro ato de coragem. E aí tu vai estar grande. Aí tu vai começar a entender qual é o processo. Sumiu a responsabilidade pra ti. Bom, ok, eu sou o culpado. Agora tu é corajoso. Então começa a dizer não. Não por tudo isso que tu fez errado. Ah, mas os meus pais e minhas mães e tal, eu tive uma vida, uma infância que me traumatizou. Aquilo que tu fala, Fabiano, da primeira infância que influencia. Meu amigo, influencia. Mas não é parâmetro pro resto da vida. Se tu vai ficar vivendo a tua infância pro resto da vida, meu amigo, tu vai perder a vida. A vida foi feita para ser superada. E tu nasceu na família que tu tinha que nascer. Então, se tu passou por aquilo, é porque tu fez porcaria em outra da vida. É lógica. Bem simples. É aquilo que eu digo, as pessoas não têm dor, as pessoas gostam de sofrer. Sofrer porque não querem trabalhar e fazer o processo que tem que ser feito. E o processo que tem que ser feito tem dor. Então entenda, coragem é isso, é assumir. Eu sou aquilo. Assumiu? Ok. Entendeu isso? Que bom. Começou a dizer não para os outros? Maravilha. Mas comece dizendo não para si. Para tudo isso que é errado. E aí, o não começa diante da reforma íntima, dos teus erros. Se tu é negativista, é dizer não, é ter coragem de deixar de ser negativista. Você é uma pessoa que adora trabalhar diante de um vitimismo, deixar de ser vitimista e ter coragem de ser diferente. Isso é uma postura de coragem. Coragem é ativa. Isso que é de coragem, é tu chegar e tomar postura e tomar decisão. Vou em frente. Vou passar pelas minhas dores. As dores que vão me trazer um resultado melhor. Isso é coragem. O resto que a gente trabalha não tem nada de coragem, é brincadeira. Não tem nenhuma relação com, de fato, coragem. Então compreenda essa parte. Se sofre. Mas não se tem dor. Não se tem coragem, mas se tem medo. Não somos corajosos. Coragem começa nesses dois princípios que eu falei básico. É dizer, parou. É hora de mudar. É ter coragem. E uma das mais belas coragens é essa. É dizer, tudo tá errado por minha culpa. Bater no peito, eu sou responsável. Porque no momento que tu tem essa coragem, tu começa a ter humildade. Porque o medroso, o rebelde, ele não é humilde. Tudo que eu falei antes disso, não tem nada de humildade. Porque o humilde, ele entende que precisa trabalhar. É o que eu falei, Paulo de Tarso. Lembram das outras lives? O humilde sabe que ele vai ter que calejar as mãos. Que ele vai ser dolorido o processo, mas vai ser exitoso. Só que ninguém quer a dor. Todo mundo quer gozar. E aí vem os sofrimentos. E a coragem é mudar isso. É entender. Se está sofrido, por que eu continuo nessa realidade? Tenha coragem. Mude a realidade. Mude a sua realidade. Mas não mudando, querendo matar ou fingir que é corajoso. Mas se mudando. Entendendo o que eu fiz para estar assim. O corajoso trabalha assim. O corajoso trabalha de forma pacífica. O corajoso, ele é sempre pacífico.
Ele vê as questões, ele trabalha diante de uma ótica de segurança, ele estrutura a sua realidade, ele fundamenta suas crenças e protege elas. Ele sabe, diante do Pacífico, e vamos trabalhar diante de uma forma bem clara que eu quero falar. O Pacífico é aquele que trabalha diante de um povoado. O rei Pacífico é aquele que analisa e tem a sua filosofia, ele tem a sua moral e protege a sua moral e tenta passar a sua moral para o seu povoado. Independente se haja outras comunidades em volta. Independente se haja inimigos em volta. O que ele se preocupa é com o seu povoado. Porque ele é rei daquele povo, não dos outros. Ele não se interessa com o povoado dos outros. Ele sabe que ele já tem muito trabalho com o povoado dele. É aquele povoado que ele tem que se dedicar de fato. Então ele vai lá e fortifica. Ele cria diante do seu povoado grandes muralhas. Treina um exército que proteja a muralha. Ele alimenta o povo para que ele tenha saúde, para que ele tenha conhecimento, ele dá ensino ao seu povo. Porque ele sabe que se ele dá comida, estrutura e ensino para o seu povo, pode vir qualquer outro povo que ninguém vai mudar. Porque se tu tem ensino, se tu tem conhecimento, tu não é mudado. Então os outros povos podem dizer o que quiser para eles. Eles são instruídos. Eles sabem qual é a verdade. Eles não vão se vender para aquele povo. Ele deu comida para o povo. Ele tem um povo sadio, forte. Ele tem um exército. Ele tem grandes muralhas. Então ele sabe. Ele não precisa invadir os outros. Porque não é essa a intenção. Ele tem problemas maiores. Ele tem o povo dele para cuidar. Mas ele tem certeza que se ele for invadido, ele não será. Porque ele tem um bom exército. Ele tem muralhas fortes. E tem um povo bem alimentado. E um povo bem alimentado é fiel. E vai defender. Não tem exército que queira invadir que possa tomar o seu território. Esse é o processo que você tem que ser. Essa é a verdadeira coragem. É coragem de se fortalecer. Isso é o processo. É isso que você tem que trabalhar. Isso é a paz. Você tem que ser pacífico. O corajoso, ele trabalha diante do seu povo, de você mesmo, dos seus ideais. E ele sabe, se for invadido, é porque ele não fez o serviço. Porque ele não teve um exército, porque não alimentou ou não cuidou do seu exército, das suas muralhas. E isso cai, ruim. Mas foi por culpa de quem? Do outro exército ou o seu? Obviamente, o seu. Seja pacífico. Coragem é pacificidade. Corajoso é aquele que alimenta seus ideais, que fortifica seus ideais e não se deixa levar pelos ideais dos outros. Esse é o corajoso. Corajoso é aquele que deixa de se levar pelas tendências, pela política da boa vizinhança, da diplomacia. Eu acho interessante que hoje as pessoas têm vergonha de se dizer que tem algum tipo de religião. São espíritas, católicos, evangélicos, porque hoje é uma questão antissocial. Não vou falar sobre isso, sobre essas questões. As pessoas não defendem seus ideais. Pela política da boa vizinhança. Mas isso é passividade, não é passivo. Vou dar meu exemplo. Eu não bebo. Entendo que bebida não acrescenta nada ao ser humano. É uma substância tóxica que destrói as tuas células, teus tecidos, te cria vários problemas de saúde e nada mais, nada menos é do que uma fuga psicológica. Para mim é isso, bebida. Quem bebe quer fuga.
Quem precisa do álcool é uma pessoa extremamente controlada e precisa relaxada pelo álcool. Não consegue se relaxar naturalmente. Para mim é uma coisa pequena, materialista, pequena e fútil. Mas eu respeito. Vou na casa, se as pessoas quiserem beber nas casas delas, elas bebem. Se elas me oferecerem, eu digo não bebo. Peço água, açúcar, o que tiver. Vou em ambientes que tem bebida. Mas na minha casa não tem bebida. E eu não vou comprar bebida só porque o cara bebe. Isso se chama fator de coragem. É tu trabalhar que eu tô falando, pacífico. Eu tenho meus ideais. Bebida para espírito é o inferno, traz obsessor. Desregula teus campos mediúnicos. E traz todos esses transtornos. Por que eu vou ficar bebendo? Na minha casa não tem bebida. Mas frequento. Se eu tiver aqui nos lugares, eu vou. Se as pessoas quiserem beber, elas bebam. Mas na minha casa não vai ter. Ah, mas isso pode ser uma questão de contragosto. Tu vai ser mal educado com a tua visita. Cara, desculpa. É a minha posição. Não tô te obrigando a nada. Eu vou te oferecer bem, vou te oferecer um suco, uma água, alguma coisa que te agrade. Eu vou te dar algo que beber. Mas não isso. Isso não tem nada de errado. Porque é coragem. É coragem de oferecer os ideais bons. E isso falta de coragem no ser humano. Porque quando tem que se falar sobre isso, é problemático. As pessoas não têm coragem de se demonstrarem boas. As pessoas não têm coragem de se demonstrar caridosas. E aquelas que se dizem caridosas, na verdade, elas querem recompensa. Mas as pessoas boas, de fato, que estão lá pelo ideal, geralmente elas têm vergonha disso. Mas isso que é a verdadeira coragem. Isso que é coragem que tem que se trabalhar. Não se trabalha. Então comece a ter as suas coragens. Entenda que os erros são seus, que você tem que mudar suas tendências. E tenha coragem de consolidar as suas tendências boas. Tenha coragem de não se importar com quando o outro te criticar porque tu é diferente. Porque, meu amigo, minha amiga, aquele que critica o que está fazendo certo é porque ele tem vergonha. Porque ele não tem capacidade de fazer, ele não quer sofrer, como eu digo, ou na verdade ele não quer ter dor, então ele acha uma desculpa, ele te critica. Você tem que entender que bastante das críticas, na verdade, é inveja. Quem critica demais tem inveja do outro. Ou critica porque é assim. Então entenda, quando a pessoa critica algo bom, é porque ela tem inveja. Então não se preocupe com isso. Mantenha o seu ideal, tenha coragem de continuar fazendo certo. Sim, sou uma pessoa como as pessoas me dizem. Tem vários amigos meus que bebem, de que é isso, que absurdo é isso? De cara, não bebo. Ah, mas devia beber, tu é sem graça? Sim, sou sem graça, não vou beber. E ela se pergunta por que eu falo. Eu não escondo. É como eu falo. Eu tenho questões que são. Eu frequento um centro espírita. Dia de centro espírita é sagrado. Pode ter aniversário de fulano, ciclano. Eu não vou deixar de fazer minha atividade. Porque é um bem pro próximo. Bom, fanático religioso. Meu amigo, tu pode achar o que tu quiser. Mas eu tô fazendo bem. Eu tenho coragem de querer fazer o bem. Isso é coragem. Respeita. Isso é coragem. Essa é a verdadeira coragem. Quando tu vai atrás dos teus ideais bons, modifica e consolida de forma pacífica. Isso é coragem. Vamos lá. Vou trazer uma história. Símbolo de coragem. Símbolo de coragem. Sem me refiro. Parâmetro máximo de reforma íntima, de renovação, de se fazer. Jesus. Jesus Cristo é a referência de reforma íntima. Ele é a referência de coragem. Sim, extremamente coragem. Ah, morreu na cruz. Que coragem é essa? É coragem. E eu vou, diante dessa passagem, passar o exemplo exímio de coragem. Jesus, desde o início, sabia que ia para a cruz. Mas cada vez mais, quando chegava ao ponto, isso mais se consolidava na existência dele. Ele sabia, por mais da elevação dele, que ele teria que passar por dores corporais. Mas ele sabia que aquilo era fundamental. Ele sabia que aquilo era importante
para a humanidade. E a primeira atitude de coragem dele: vou me humilhar, vou ser execrado, vou ser espizinhado, vou ser esquecido, vou ter muita dor, mas é por bem de todos. Eu vou. Primeiro ato de coragem dele. Chega o grande dia da ceia, antes dele ser capturado, ele tem mais um ato de coragem. Ele, mesmo sabendo que ele ia se frustrar, ele chega para 2 apóstolos e lhe diz: um de vocês me trairá e o outro me negará 3 vezes. Indiretamente ele chega para eles, porque para Judas ele diz: vai e faça logo. E para o outro ele diz: tu me negarás 3 vezes. Coragem absoluta, porque ele deu a oportunidade para eles mudarem. Ele sabia que ele não mudou, mas ele acreditava que eles poderiam mudar, e ele deu alerta. E nada se modificou. Os 2 seguiram seus caminhos, um traiu, outro negou. Chega lá, no momento do beijo, o exército romano chega, um dos apóstolos pega uma espada e tenta agredir os soldados, acerta uma espadada em um deles, chega a tirar a orelha. Jesus diz: quem fere com a espada será ferido. Outro ato de coragem. Vamos ser pacíficos, independente de injusto ou não. E ele se entrega na maior coragem ao Calvário. E ele vai. Mas o maior ato de coragem dele é o ato de coragem de que ele não precisava provar nada a ninguém. A coragem dele, do silêncio que ele fez para todo o processo, demonstrava como ele era corajoso. Por quê? Ele foi açoitado, ele foi questionado, ele foi criticado. Em nenhum momento ele provou nada. Em nenhum momento ele disse que de fato ele era o Messias, que ele era o grande enviado. Em silêncio. Porque ele tinha coragem. Coragem de entender que aquele ato, por mais doloroso que fosse, era fundamental. Era fundamental não para ele, mas para a humanidade. Silêncio. Coragem. Coragem de entender que o propósito maior não era fugir da dor, não era fugir da sua situação pessoal. Não era se rebelar contra ou aquilo que não acreditava ou não aceitava. Mas sim o processo. Naquele ato de silêncio e dor que ele passa, ele não tinha medo. Ele não tinha medo, porque ele sabia que não era o fim, mas era o início. É como eu referi, quem tem medo acredita no fim. Ele sabia. Ele era o grande responsável para demonstrar que não há fim. Ele não tinha medo. Ele sabia que a dor era importante, que aquilo era necessário. E ele foi, sem nenhuma palavra, à cruz e partiu, para voltar 3 dias depois. O maior ato de coragem que já vimos. Vimos não, que foi registrado, que há na história. Alguém que não precisava, que sabia que ia sofrer, que em nenhum momento se levou pelo medo ou pelos seus caprichos, que sabia da responsabilidade e da necessidade da dor por algo melhor. Porque foi a dor que ele passou que ainda martela as nossas cabeças. É a dor que ele passou que faz com que ainda a gente reflita em querer ser alguém melhor. Infelizmente, é a dor que passou que ainda a gente lembra dele, porque é aquilo que eu refiro. Ninguém ainda tirou ele da cruz. Todo mundo só se apega ao Calvário, à dor.
mas se esquece da redenção. Essa é a verdadeira coragem. É entender que a dor faz parte, que a dor está no processo e que ela leva para um bem maior. Então entenda, tenha coragem, seja corajoso da forma certa. Compreenda os processos de coragem, comece a de fato alimentar isso, porque você é necessário para evoluir. E eu encerro a live de hoje trazendo mais um capítulo de uma história que eu já contei. Aquela do náufrago, que todos nós somos náufragos. Depende de que fase você está. Todos nós sempre habitamos uma ilha e acreditamos que aquela ilha era tudo. Só que chega aquele grande dia que a ilha se esgota. Se esgota as suas riquezas. E aí você muda o seu ponto de vista. Você explora, você olha em volta. E aí você descobre que existem maiores ilhas a distante. Mas você, diante do seu ímpeto, em vez de ir para aquela ilha de forma estruturada, pelo desespero de se achar apto ou inapto, você se atira ao mar, sem raciocinar como é que você vai chegar àquela ilha, sem compreender como é a forma adequada de chegar àquela ilha. Aí você pega lá meia dúzia de bambus, amarra com uma cordinha e se joga no oceano com toda a sua força. Só que acontece, o oceano é o oceano, é uma grandeza, tem ondas, arrebentações, tem temporais, e você passa, engole a água por 3 ondas, até uma hora que vem uma onda que não resiste o teu barquinho, a tua canoinha, e ela se parte. E aí você entra naquele desespero básico. O que eu faço? Eu estou aqui no meio, a minha ilha está distante, a outra ainda muito mais. Estou engolindo água, vou me afogar, vou morrer, vai acabar, vai acabar, vai acabar. E aí você tem que decidir. Já disse que a melhor decisão nesse momento é relaxar, de da praia. E que naquela ilha você precisa construir um barco suficiente para que você possa chegar naquela ilha. Um barco com estrutura que suporte toda aquela tempestade, todo aquele mar que vai te levar. Mas hoje eu trago um ponto a mais dessa história. Muitas vezes, para te chegar àquela ilha, não necessariamente tu precisa ir diretamente a ela. Tu pode analisar, encontrar outras ilhas no meio. E essas outras ilhas não se precisa de um barco tão robusto assim, mas um barco um pouco mais humilde. E é isso que tem que ser. Porque o barco gigantesco é você querendo resolver a sua reencarnação numa vida só. E a vida não se resolve em uma vida só. São em várias vidas. Então, trabalhe em um barco menor. Foque na ilha mais próxima. E tenha a coragem. Porque hoje, o que impera, na verdade, é que você já sabe que tem essas pequenas ilhas, que você já tem um barco razoável. O grande problema é o trauma da dor. A dor que foi da primeira ou na segunda viagem. O mar é a tua dor. Se queres enfrentar as dores, não enfrente todas de uma vez. Enfrente uma de cada vez.
Pegue o barquinho, mais ou menos, com estrutura, enfrente o mar das tuas dores. Em cada ilha chegue a uma dor. Hoje cheguei à ilha da dor, da vergonha. E conviva com a dor. Tire todo o prazer e tudo o que tu tem que aprender na ilha da dor, vergonha. Pegue o mesmo barquinho. Tire tudo aquilo que você tinha e acrescente nesse barco e torne ele mais forte. E vá para a segunda ilha. A ilha da dor do trabalho, a dor de ser preguiçoso. E vá lá de novo. Enfrente a ilha. Trabalhe naquela ilha. Tire toda a riqueza dessa dor, desse trabalho que tu vai ter nessa nova ilha. E aí vai indo. Tenha coragem. Tenha coragem de enfrentar o mar das tuas dores. Pare de sofrer na ilha que não tem mais nada para te oferecer. Tudo se esgotou. Nada mais lá presta, nada mais serve. Esse é o segredo. Corajoso é aquele que pega seu barco meia boca e enfrenta o mar. E não só enfrenta o mar, mas chega na ilha perigosa da dor. Sejamos corajosos, corajosos de fato, superando as nossas dores, não passando por cima delas. É necessário trabalho e desenvolvimento. Seja corajoso, mas corajoso de fato. Essa coragem, a coragem que o mestre ensinou. Sabia que tinha que ter dor, que a dor seria importante pelo bem maior. Não o dele, mas o nosso. A gente não é Jesus, mas vamos atrás das nossas dores, pelo nosso bem, pelo nosso melhor. Sejamos corajosos. A verdadeira coragem. E o dia que tu chegar lá e dizer, ok, nada mais importa, venci o mundo. Por quê? Porque nada mais me limita. Você chegou ao auge da coragem. Porque você sabe que é maior que tudo isso. Mãos à obra. Coragem a todos. Coragem verdadeira. Vamos lá. Temos. Sem sombra temos. Basta trabalhar. Excelente final de semana a todos. Uma excepcional semana. Que cada vez tenhamos mais coragem. Coragem em trabalhar. Coragem em querer amar. Essa é a grande questão. Vamos ser corajosos de ir atrás do amor. Tchau a todos. Se cuidem.